Ele vai começar a gravar, ele não me deu o ok da gravação. Vou pedir para os meus filhos sair dos jogos, porque parece que a internet aqui está demorando. Muito bem, agora está gravando. Pessoal, então, muito boa tarde. Nós vamos colocar aqui os assuntos da disciplina de SV em dia, certo? E vou dar prioridade agora, então, para quem já fez perguntas. Ok? Isso! A Maria Luísa olhou já o SIGA, né? Eu avisei, ela foi a primeira a chegar aqui, e eu avisei o seguinte, que já estão no SIGA as notas da prova, tá? A maioria de vocês fez a prova, acredito que quem está participando aqui das aulas fez a prova, tá? E também coloquei as notas no SIGA do herbário de quem me mandou até ontem, tá? Os que chegaram ontem de noite e durante o dia de hoje, eu já olhei, mas não deu tempo de colocar a nota ainda no SIGA. E você sabe, como eu coloquei a data de hoje, dia 13, então o prazo para o herbário vai ser até a meia-noite do dia de hoje, né? Quem entregar depois da meia-noite já tem descontos, tá? Então, no SIGA, vocês vão encontrar a nota do herbário e da prova. Pessoal, Luísa Belletini, certo, Luísa? Me fala a tua turma, Luísa. A Luísa Belletini, segundo C. Por que não está lá a nota? Eu estou conferindo minha planilha agora, tá? Deveria estar lá, tá, Luísa? Eu vou verificar o que aconteceu, mas ficou com 10, tá? Teu herbário está na minha planilha aqui, tem 10. Não sei o que aconteceu. Agora, o SIGA está com alguns problemas. Eu tive que digitar as notas todas de novo ontem. Tá. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar tudo o que tem lá no SIGA, tá? Porque eu procurei colocar em dia e aí vocês depois vão propagando isso daí, eu vou colocar também por escrito no próximo plano de atividades, tá? Que é o seguinte, vai ter 2 notas do primeiro trimestre e 2 notas do segundo trimestre, tá? Do primeiro trimestre, uma nota é o herbário e a outra nota é o estudo dirigido de pragas, por isso que está abreviado lá PRAG, tá? É o estudo dirigido de pragas, que eu acredito que a maioria de vocês já fez, que era o preenchimento da apostila, preencher completamente a apostila, e depois aquela última folha da apostila também, que eram novas perguntas, que estava lá chamando estudo dirigido, tá? Aquilo ali, a maioria de vocês já fez, mas agora eu vou precisar receber, porque eu tinha a ideia de receber, de conferir pessoalmente isso, que as nossas aulas retornassem antes, que a gente não ficasse tanto tempo afastado em função da pandemia. Como isso vai levar um tempo, antes de outubro as aulas não voltam, então eu vou receber isso também pela internet, tá? E aí, só que a forma de vocês me enviarem vai ser diferente dessa vez, tá? Vocês vão me enviar num único arquivo as fotos, todas num único arquivo, para o e-mail respectivo da turma de vocês, tá? Então, ó, na verdade, ó, o e-mail é esse que eu coloquei aí agora, ó. Segunda série A, arroba, não, segunda série A, IFC, arroba gmail.com, os alunos do segundo A vão mandar para esse e-mail. Os alunos do segundo B vão mandar para o e-mail segunda série B, que é o 2 série B, ifc@gmail.com, e assim vai. O pessoal da segunda série, não, isso vai ter tempo, Nicolas, tá? Vai ter tempo até o fim do mês que vem, tá? Eu ainda vou colocar no novo plano. Eu só estou explicando por que está o PRAG lá em branco, tá? Tem tempo, vai ser para o fim de setembro, tá? Vai vir no novo plano de atividades, tá? Fica tranquilo, comigo não tem nenhum atropelo. Vocês lembram que o herbário, que a data de entrega é hoje, eu passei essa atividade para vocês no dia 4 de junho.
Então, teve mais que 2 meses para fazer o herbário. E esse trabalho de preenchimento da apostila, eu já tinha proposto para vocês preencherem a apostila, eu só não tinha colocado a forma que vocês iam passar isso para mim. E agora eu estou colocando, tá? Mas vai vir por escrito, tudo certinho. Cada turma vai mandar para um e-mail específico o trabalho, tá? E aí vai ter aquela nota do PRAG lá. Então, vai ser 2 notas no primeiro trimestre e 2 notas no segundo trimestre. As notas no segundo trimestre são a prova, que vocês fizeram, já está lá a nota da prova. Eu só vou ter que ver estratégias de recuperação, para quem não fez. E o trabalho que vocês estão fazendo e vão me entregar daqui a 2 semanas. E o dia de hoje nós vamos usar para explicar um pouquinho mais sobre o trabalho, ver dúvidas, ver quem quer definir a sua doença. Nós vamos estar ajudando aí quem quiser ajuda, a gente vai estar ajudando, tá bom? Então, Nicolas já ficou mais tranquilo, tá? É para o fim do mês de setembro que vocês vão me enviar a foto da apostila preenchida, certo? E para o fim do mês de agosto, agora vocês têm que fazer o banner, né? O trabalho ficha da doença. Que aí a gente vai ter as 4 notas e respondendo a Maria Luísa, sim, nós estamos adiantando, né? Na nossa disciplina nós vamos estar mais adiantados e vocês vão ter as notas todas do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Para a gente poder dar mais ênfase, nós vamos usar todo o restante do nosso horário para o trabalho mais complexo, vamos dizer assim, aquele de maior responsabilidade do técnico, que é a emissão do receituário agronômico, da receita agrícola, a emissão da receita de agrotóxicos. Então, nós vamos, a partir de setembro, só falar de receita de agrotóxicos. Ok, pessoal? Então, as perguntas do chat, eu acho que eu coloquei em dia aqui, estão em dia, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta no chat, ou abrir o microfone também, fique à vontade. Senão, eu vou passar para explicar um pouco mais, com mais calma, o trabalho ficha da doença. Tudo ok por enquanto, pessoal? Há um modelo de banner, Sharon. Sharon, o modelo de... Não, você não vai criar nada novo, por favor. Não tente criar, porque vai desconfigurar. Ótima pergunta, Sharon. Sharon, lá no SIGA já tem os modelos, tem 4 arquivos, tá? Vou até te dizer o tópico em que ele se encontra. É no tópico do dia 6 de agosto, tá? Tem 4 arquivos lá no tópico do 6 de agosto. Então, 2 arquivos são em doc, tá? Que vocês podem editar, e 2 arquivos são em PDF, que é obrigação nossa mandar em PDF também, para não ter nenhum perigo de desconfiguração. Então, vocês têm que pegar aquele doc e só ir substituindo o texto, né? Eu vou apresentar aqui para ficar mais fácil. Eu vou apresentar aqui para vocês agora, tá? Inclusive, eu estou com o arquivo doc aberto. É ele que eu vou mostrar para vocês, tá? E justo ele não me apareceu aqui. Fiquem aqui, por favor, não desliguem. Vai ser bem rápido a nossa aula, tá, pessoal? Então, não desliguem, não abandonem. Deve estar aparecendo para vocês aí a ficha, no formato doc. Eu estou com o Word aberto aí. Alguém abre o microfone e, por favor, me confirma que está aparecendo um pedaço do banner. Está aparecendo, professor. Legal. Então, veja, Sharon e demais, como vai ficar o trabalho. Tá? Porque esse arquivo vocês têm lá, no tópico do começo de agosto, ele é em formato doc, para facilitar. Tá? Olha lá. Vocês estão vendo? Ele ocupa uma página. E o trabalho de vocês vai ser de uma página. Não pode ultrapassar uma página. Tá bom, pessoal? Uma página só. E vocês vão usar o formato doc aqui para editar. E depois vocês salvam como PDF e vão mandar para o e-mail do professor. Tá? Então, olha lá. Vocês vão colocar o nome da doença, vocês vão colocar o nome de vocês aqui.
O resto pode ficar. Quem é menina pode colocar ali, ó, aluna do curso, em vez de aluno, certo? Nome científico. Nome científico, vocês vão colocar o principal nome. Olha, aqui chegou a vizinhança. O nome científico, vocês vão colocar o principal nome científico que é dado para este agente causal. A maioria das doenças que vocês estão pesquisando são fungos, certo? Vocês, talvez alguém encontre alguma bactéria e algum nematóide também. E se encontrar vírus, aí vai ser um pouquinho diferente, porque os vírus não têm nome científico, é um pouco diferente, né? O nome utilizado para identificar os vírus é o nome dele em inglês, tá? Mas se alguém escolher uma doença virótica, uma doença causada por um vírus, se tiver dificuldade, ou mesmo qualquer outra doença, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu ajudo a elucidar. E as sinonímias é o seguinte: outros nomes científicos que esse agente também recebe. Porque como a biologia não é uma ciência exata, o que vai acontecer? Vocês, mais do que uma vez, vão encontrar, às vezes, 2, 3 nomes científicos para a mesma doença, tá? São os chamados sinônimos, ou as sinonímias. E aí vocês vão colocar as sinonímias ali também que vocês encontrarem. Se não encontrarem sinonímia, geralmente encontra. Se não encontrarem, vocês podem eliminar essa linha do trabalho, tá? Lembrando que o nome científico, ele vem do latim e tem que observar aquelas regras que nós já discutimos em sala de aula, né? Que é a primeira letra do gênero maiúscula, todas as outras letras minúsculas e em itálico para diferenciar o texto do restante. Aí vocês vão colocar a posição taxonômica também, que vocês vão encontrar pesquisando, que é o reino, por exemplo, a que pertence, no caso aqui é um fungo, então reino fungi, o filo, a classe, a ordem e a família do ser vivo, que é o agente desta doença. Os nomes comuns, vocês vão colocar, além do nome comum em português, vocês obrigatoriamente têm que colocar o nome comum em inglês e o nome comum em espanhol. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão encontrar como que essa doença que vocês pesquisaram, ela é chamada em inglês e como que essa doença é chamada em espanhol. No caso aí, a ferrugem asiática é chamada de Asian Soybean Rust em inglês e Roya asiática de la soya em espanhol. Então, coloquei ali em negrito para mostrar que ela está escrevendo, que eu estou escrevendo em língua diferente do português, que é a língua utilizada no meu texto. Próximo item, os hospedeiros. Vocês vão colocar, se essa doença ataca outras plantas, além da planta principal, no caso a ferrugem asiática, ela é uma doença importantíssima na soja, vocês vão colocar também as outras plantas que essa doença ataca, ok? E vão colocar, ó, como eu coloquei no exemplo ali, além da soja, ataca o trigo, tá? Outras gramíneas e tudo mais. Tá ok por enquanto? Então tem perguntas. Giovana, em dupla? Não, Giovana, infelizmente não. Esse trabalho é individual. Mas veja, ele vai valer metade da nota do trimestre e é muito fácil de fazer, certo? Porque você só tem que fazer sobre uma doença que ocorra aí na volta da casa de vocês, certo? E quem tiver com a dificuldade lá, mas que doença é essa que ocorre aqui perto, eu não sei identificar, por favor, entre em contato comigo e eu vou te dizer que doenças você deve procurar aí em função das plantas que tem na volta da sua casa. E se quiser, pode perguntar aqui, na nossa reunião virtual, pode perguntar nesse momento. Professor, eu não sei, não tenho ideia do que fazer. A próxima AER fazer em dupla com Nicolas. Pode ser, de repente nós vamos fazer o seguinte, as receitas eu vou fazer em dupla a pedido de vocês, tá bom? As receitas que vão ser os trabalhos aqueles de recomendação de agrotóxico, tá? Tudo bem, eu faço em dupla. Então, já temos um acordo aí, tá?
Gabriele Ilha está dizendo que no SIGA não tem o modelo. Agora me assustou, Gabriele. Gabriele, qual é a tua turma mesmo? Pode ser que eu tenha errado lá. Eu estou olhando na turma A, então eu vou trocar de turma e vou olhar na turma de vocês. Pode ser que tenha um erro lá, nossa. Segundo B, vou olhar agora. Posso ter errado na hora de colocar os materiais. Segundo B. Verdade, gente. Tá lá, ó. Segundo B tá faltando. Poxa, e só agora que vocês me falam isso, gente. Então, ó, vou colocar agora, tá? Vou colocar agora. Por favor, abra o microfone se alguém quiser falar alguma coisa, mas eu vou colocar agora, por favor. Isso era para ter entrado em todas as turmas. Foi falha minha. Prioridade, estou colocando agora. Aguardem aí um instantinho, vai ser rápido isso daí. Ainda bem que vocês me avisaram, pessoal, mas vocês não podiam ter ficado tão quietinhos. Vai levar um minuto aqui, tá? Quem precisar dar uma volta, ir no banheiro, é o momento de ir, tá? Eu não me dei conta disso. Nossa, como é que vocês iam fazer o trabalho? Só na turma E, que vai ficar no dia 5/8, tá? Então, quem quiser entrar no SIG e conferir lá os documentos, já estão lá. Turma B, ele não colocou no dia certo.
A turma B ainda ficou errado. Vou arrumar aqui. Tá ok. Tá lá em todas as turmas, então, agora. Pessoal, lamento essa falha, e ainda bem que vocês me avisaram. Sempre que tiver alguma coisa assim, vocês não se furtem de entrar em contato aqui e avisar o professor que tem alguma coisa que não está batendo, ok? Então, agora está lá para todas as turmas, tá? O material. Vamos voltar ao... Passar todo o modelo aí. Passar rapidinho todo o modelo, tá? Vai ser rapidinho, a gente já termina. O próximo ponto é distribuição geográfica da doença, certo? Isso não precisa ser a coisa mais completa. Para algumas doenças existe muita informação já existe muita pesquisa, muito conhecimento acumulado. E outras doenças, pouca coisa. Lembre-se que nós vamos fazer um banner que é um resumo sobre a doença. Então, não adianta vocês virem assim, professor, eu achei bastante coisa, o meu banner deu 3 páginas, tudo bem? Não, não está tudo bem. Nesse trabalho, uma habilidade que nós vamos treinar, desenvolver em vocês também, é a capacidade de síntese. Vocês vão ter o espaço de uma folha, um banner, um cartaz apenas, para colocar as informações mais importantes da doença que vocês pesquisaram. Então, na distribuição geográfica da doença, é explicar em que lugares essa doença ocorre, se é só no Brasil, se é só no sul do Brasil, ou se é em toda a América do Sul, se acontece em outros países também, ou em outros continentes, ou se foi identificado pela primeira vez lá na Ásia, não sei aonde, na China, no Japão. Então, vocês vão, ao pesquisar, encontrar essas informações e vão colocá-las aqui no banner, de forma resumida. No mesmo sentido, vocês vão falar sobre a biologia do agente causal. No caso aqui da ferrugem asiática, é o fungo, né? O fungo da ferrugem. Então, vocês vão dizer como que esse fungo, quais são as condições favoráveis para o fungo, né? As condições de clima, temperatura, umidade, né? Como que ele se multiplica, se ele precisa do vento, como é que o vento pode ajudar a dispersão dele, se ele gosta mais de regiões quentes, mais de regiões temperadas, ou seja, a forma que ele se propaga, se é de forma sexuada, se é de forma assexuada, vocês vão encontrar isso na pesquisa de vocês e vão colocar de forma resumida também no banner. Da mesma forma, o próximo item, que é danos e prejuízos. Os prejuízos e os danos que ele causa, por exemplo, mancha nas folhas, apodrecimento dos frutos, ou causa o encurtamento das raízes, o clareamento das folhas, ou a queda das flores. O que esse fungo provoca? O dano que ele provoca. Queda das flores. Esse é o dano. E qual é o prejuízo? O prejuízo pode chegar em até 50% da produção.
pode derrubar todas as flores e causar 100% de prejuízo. No caso aqui da ferrugem asiática, eu identifiquei que ele pode reduzir em até 90% a produtividade. Então, esse é o prejuízo que a doença pode causar, certo? Próximo item, figuras da doença. Aqui que tem uma novidade, porque nesse trabalho aqui eu tirei figuras da internet, mas no trabalho de vocês, as figuras vão ser de autoria de vocês mesmos. Vocês vão fazer fotos da doença, no mínimo 2 fotos dela atacando as folhas novas, folhas velhas, ou atacando as raízes, ou atacando o fruto, ou atacando a flor, né, mostrando os danos que a doença está provocando aí na região de vocês, na cultura que vocês escolheram, as 2 fotos que vocês vão fazer. Aí a fonte vai ser do próprio autor, vocês vão fazer a foto, certo? E as medidas de controle também, no mesmo sentido dos demais itens, dos demais capítulos aqui da pesquisa, vocês vão pesquisar quais são as formas de controle que estão disponíveis para esta doença. Esse fungo, por exemplo, pode escolher cultivares resistentes, usar sementes de cultivares resistentes, mudar o espaçamento de plantio, plantar mais espaçado uma semente de outra, regular a semeadora para que as plantas fiquem mais distantes uma da outra, para ter uma melhor ventilação dentro da lavoura e diminuir a propagação e o crescimento do fungo. É isso? Vocês vão colocar lá o que vocês obtiveram na pesquisa. Ou arrancar as folhas, arrancar e destruir, queimar, enterrar as folhas contaminadas, ou recolher as flores contaminadas, ou recolher os frutos contaminados. Então, todas essas informações que vocês vão encontrar a respeito do controle da doença, vocês vão colocar de forma resumida nesse item aí. E também, se tiver controle químico, vocês vão colocar, também é recomendado o controle químico com tais tipos de produtos. Tudo que vocês obtiverem na pesquisa de vocês, vocês vão colocar aí nesse capítulo aí, claro que vocês viram, de forma bem resumida, porque, repetindo, isso não pode passar o tamanho de uma folha, certo? E aí, por último, só a bibliografia consultada, né? E aí eu tenho que fazer um parênteses aí, com relação à bibliografia. Vamos lá, eu vou para o chat aqui, tá? Antes da gente encerrar. Maria Luísa, por exemplo, se minha doença for uma planta que não produz, então não tem prejuízo, porque eu não vou perder nada, o que eu coloco? Bom, Maria Luísa, do que nós estamos falando? É de uma flor, por exemplo? Ou é uma planta daninha mesmo? Que planta você estava pensando em fazer o trabalho? A Maria Luísa está pensando, é uma árvore, não sabe nem que árvore é. Bom, se é uma planta ornamental, né, uma árvore para sombra, por exemplo, uma planta ornamental, pode ser, aí você vai colocar, por exemplo, que essa doença ela causa o dano, que é manchas nas folhas, mas não chega a causar grandes prejuízos. O Plantinet não sabe. Tudo bem, a gente pode, fora do horário de aula aqui, te ajudar a identificar que doença que seria e que planta que seria também. Ou então, você pode facilitar o trabalho, tá? Eu já orientei essa semana uma colega que me procurou e tinha uma doença ali na aloe vera, que a gente chama de babosa, né? Aí eu disse para ela, olha, isso realmente é uma doença, só que fazer sobre uma doença da babosa vai te dificultar bastante. Por quê? Porque existe pouco material de pesquisa sobre a babosa. Aí a gente foi conversando com ela sobre outras plantas que ela tem na residência dela, e a gente chegou em outra planta que é bem mais fácil pesquisar e encontrar informações sobre a doença. Talvez seja o teu caso também, né? Da gente te indicar uma doença que vai ser mais fácil você obter os dados da pesquisa. Você está entendendo? Quer ver, gente? Me falem, vocês que estão aí online, que planta vocês têm, vocês estão pensando em fazer, ou quem não pensou ainda, quem é que tem uma horta em casa, ou tem uma planta frutífera em casa? Me fale que planta que tem, e eu já dou uma letra de que doença você vai encontrar aí na sua horta,
ou no seu pomar que tem no fundo de casa, e vai ficar mais fácil de fazer o trabalho, porque vai se tratar de uma doença que tem muita informação já pesquisada, uma doença que o ser humano já pesquisou bastante, já há bastante conhecimento sobre a doença, nos livros e nos sites da internet. Me fala, pessoal, quem de vocês tem uma hortinha em casa aí? A Suiane mora em apartamento, tá? Mesmo assim, ó, na minha horta tem um aracnídeo branco, muito bagunçado de Eveste. Nossa, quem seria essa pessoa? Tá? Um aracnídeo, tá? Mas o aracnídeo não vai entrar na nossa doença. Na nossa doença nós precisamos micro-organismos, tá? Só vale fungo, bactéria, nematóide e vírus. Então, Letícia, tem pitaia. Isso. Pitaia tem uma doença muito comum aí, que é a antracnose da pitaia. Limão, isso, Giovana, limão tem doenças, que limão é? É o limão galego, aquele, o limão Tahiti, ou é aquele limão amarelo, o limão bergamota? Ele é é um limão verde, certo? Limão bergamota, laranjeira, couve, alface, então encheu de doença, isso, tá? No limão tem a queda dos frutos jovens. Quem pegou o limão, ó, tem a queda anormal, olha o nome da doença, queda anormal dos frutos jovens. Tá? Ó, queda anormal dos frutos jovens. Quem tem o limão verde, pesquisa sobre essa doença. É só escrever desse jeito na internet, você vai encontrar tudo. Limão parece petrificado. Isso que ele tem aí chama verrugose. Verrugose do limão, certo? Então, quem tem o limão amarelo, que fica meio cinza, meio petrificado, que nem a Maria Luísa escreveu ali, pesquisa verrugose, tá? E quem tem o limão verde, queda normal. Isso, pode fazer sobre a verrugose dos citros. Até para ficar mais fácil, esse de ser do limão, escreve verrugose dos citros. Vai ser mais fácil de pesquisar, tá? E aí usa a foto, vai lá e tira a foto do limão lá, o Suiane. Maria Luísa, pesquisou na internet, é exatamente isso. Vice, eu não te disse que eu tenho poderes extrasensoriais? Eu aqui, olhando pela câmera, eu consegui enxergar o teu limão e a doença que tem nele. Podridão carpelar. Miguel, na maçã? Miguel, é isso? Podridão carpelar, ótimo. Faça isso, podridão carpelar. Vamos dar uma variada, né? Vamos sair da sarna. Muito bom. O Miguel vai fazer sobre a podridão carpelar. Uma podridão que dá na maçã, que a maçã às vezes parece que está muito bonita. Alguém de vocês já deve ter visto essa doença, certo? Veja como dá para, mesmo morando em apartamento, ter acesso a essa doença aí. Quem é o mundo bagunçado aí? Querem ver a doença que tu vai ver no apartamento? Quem nunca pegou a maçã e quando cortou ela ou mastigou, ela estava preta por dentro, lá no miolinho estava começando a apodrecer. Tinha um fungo lá, estava pretinha, tinha um crescimento fúngico, né? Isso é a podridão carpelar, a doença que o Miguel vai fazer. Certo? Pessoal, esqueci de dizer um negócio, ó. Quem olhou lá e não tem a nota da prova, no Siga, fez a prova e não tem a nota, entre em contato, tá? Porque teve um aluno que eu não consegui descobrir quem era. Era o tal de Ed Jogos. Ed Jogos, eu não consegui descobrir quem é esse aluno e não consegui botar a nota, então. Tá? E se mais alguém tiver feito a prova e não tiver aparecendo a nota, e se acontecer com o herbário também, ó, fez o herbário e não apareceu a nota, entre em contato, tá? Tá, aí pede só a Karina do segundo C, isso, pede para ela entrar em contato. Karina estava esperando a internet voltar, seja bem-vinda, Karina. Então, é a Karina Furlaneto do segundo C? É você que fez a prova e não apareceu a nota no sistema?
Tá, eu vou verificar. Ô, Karina, qual é o e-mail? Você lembra o e-mail que você digitou lá no dia da prova? Fala aí para mim que eu vou anotar e vou verificar. Não era para ter erro. Karina, se até amanhã não tiver a tua nota lá, você me manda um zap, tá? Dizendo, professor, minha nota não tá lá ainda. Tô nervosa, tô preocupada, tô brava, tá? Quem não tem meu zap, eu vou escrever aqui. Eu vou verificar a questão. Se mais alguém tiver problema, gente, não fiquem quietinhos, vocês têm que falar, tá? Porque a gente está engatinhando ainda, né, nesse processo, tá? Então, teve alunos que realmente não fizeram a prova e pode ter aqueles que fizeram e alguma coisa se perdeu no caminho. Aí eu vou resolver, tá? Eu já disse para vocês, na nossa matéria aqui, ninguém sai prejudicado, tá? Vamos resolver todos os problemas. Eu vou voltar ali ao ponto do banner, tá? Já que as perguntas estão em dia aqui, só para falar, semana que vem eu vou falar com mais ênfase sobre isso, tá? Que é a questão das citações e da bibliografia. O feedback da prova, posso fazer isso sim. Vou fazer isso, tá? Entre hoje e amanhã eu faço isso. Aí quem tiver tempo sobrando vai olhar lá qual é a questão que errou. Se errou, claro, tá? Vou fazer isso, tá, Silésia? Bem lembrado. É isso aí, vocês têm que ir provocando aí, perguntando, e a gente vai nadando conforme a maré. Então, só para não esgotar todo o assunto hoje, eu vou voltar lá no banner e lembrar duas coisinhas para vocês, tá? Aliás, ainda está aparecendo o banner aí para vocês, né? Confirma aí no chat que o banner está aparecendo. Não? Então, vou colocar o banner de novo. Agora tá, né? Alguém abre o microfone aí para me dizer. Sim? Agora sim, professor. Muito obrigado. Pessoal, a parte da bibliografia. Muito cuidado. Quando a gente pega num site da internet, não deve colocar na bibliografia só o link. Tipo, ó, HTTP AgroLink, por exemplo. Um site que vai ajudar vocês bastante nesse trabalho é o AgroLink. Então, lá no AgroLink, eu vou encontrar lá a verrugose do limão, por exemplo. Ou a podridão carpelar da maçã. Mas eu não posso colocar só agrolink.com.br. Tem regra para fazer isso, a regra da ABNT, certo? E aqui eu vou pedir que vocês prestem atenção, porque a regra, ela não é só para o nosso trabalho. Vocês têm que saber isso para a vida de vocês, porque vocês vão fazer muitos trabalhos acadêmicos durante a vida de vocês, tá? Para começar, vocês vão fazer o relatório de estágio. E no relatório de estágio tem a bibliografia. E não pode colocar só o endereço do site. Tem que ser montado da seguinte forma. Preste atenção. Tem que colocar o nome do site, para lá, onde se retirou a informação, no caso, AgroLink. Tem que colocar o assunto daquela página do site AgroLink, que no caso era ferrugem asiática. E aí vem a expressão disponível em dois pontos, abre a chave, e aí sim vem o endereço de internet de onde vocês tiraram a informação. Depois do endereço, fecha a chave, ponto, e aí coloca a expressão.
acesso em, e aí a data que vocês acessaram, dia 13 de agosto de 2020, ponto. Entenderam? Então, a bibliografia não é colocar apenas o site, é colocar ele por completo, seguindo a recomendação da ABNT, da forma como eu falei para vocês. Primeiro, o nome do site, ou o nome da pessoa, né? Se tiver lá o nome do autor, Fulano da Silva, o nome do autor, então coloca Silva Fulano, o nome dele. Aí o título do texto, ó, novas informações sobre a podridão carpelar. Ponto. Esse é o título lá da página que vocês acharam. Aí, disponível em, aí http, e aí vocês colocam o endereço da internet certinho, aí fecha o colchete, ponto, e aí coloca acesso em, e aí a data, 13 de agosto de 2020, ponto. Entenderam, pessoal? Mais ou menos está entendido? Isso é importante porque todos os trabalhos acadêmicos que vocês vão fazer na vida de vocês, que precisa colocar a bibliografia, tem que seguir essa regra. Essa regra é da ABNT, tá? Mas é também a regra que o Instituto segue. Inclusive, nas normas para confecção do relatório de estágio, tem lá essa regrinha bem igualzinho eu estou explicando para vocês. Então, vocês já vão treinando para fazer lá o relatório de estágio, quem sabe algum outro trabalho que algum outro professor peça, e vocês vão fazer da mesma forma. Alguém de vocês já sabia que era assim, que colocava a bibliografia quando pegava alguma coisa da internet, que não podia colocar só o link da internet, mas tinha que fazer ele por completo? Vocês sabiam disso? Ou é a primeira vez que estão ouvindo falar sobre esse assunto? Projeto de paisagismo, muito bom. Fizeram isso. Alguns não sabiam, ali, a Suiane não sabia. Aprendeu em artes, muito bem. Então, beleza, quem já sabia fica mais fácil, né? E quem não sabia, não, mas não tem problema, se sabia ou não, só estou curioso aqui, né? Só para vocês saberem que vocês vão ter que seguir essa norma, e não é preciosismo, né, do professor, não é exagero do professor. Alguém fez no TCC dela e mostrou, é a tua irmã, né, fez? Ah, mãe, muito bem. Fez no TCC e mostrou. Beleza, sua mãe fez no TCC e mostrou. Tá tranquilo. Então, é seguir essa mesma regra. Ela já pode pedir até ajuda para a mãe para fazer a bibliografia daquilo que vocês pesquisaram para colocar no banner. Beleza, pessoal? A nossa conversa de hoje era isso aí, era colocar mais informações para vocês irem fazer o banner. De qualquer maneira, eu fico aqui, nesses minutos antes da gente encerrar, à disposição para qualquer outro esclarecimento aí para vocês, se ficou entendido, como é que está andando a nossa disciplina, como é que vão ser as notas. Esse trabalho agora vocês vão ter que entregar daqui a 2 semanas, que é dia 27, né? Dia 27 vocês têm que me mandar esse banner, né? Sobre a doença que ocorre aí perto da casa de vocês. E aí, estamos à disposição para perguntas. Dona Eroni, a senhora tem horta aí na casa de vocês? Tem alguma planta, alguma frutífera aí perto? Que eu já deixo a dica de que doença o Murilo vai ter que ir lá fotografar para colocar no trabalho. Eu estava escutando, tem um pé de limão ali, que eu acho que até que ele está com alguma doença, porque está... com certeza, tem. O limão pode ser. Tá. A senhora tem alguma horta? Tem cebola, cebolinha, alho? Tem. Tá? Na cebolinha dá uma doença que queima as pontas da cebolinha. Uhum. Chamada assim, a queima das pontas. Muito comum, quando a gente não usa agrotóxico, que não deve ser o caso aí da senhora, só não usa veneno, né? Quem planta para vender no mercado, usa agrotóxico, e aí geralmente não tem essa doença, mas quando a gente tem no quintal de casa e não passa veneno, sempre aparece esse fungo, é muito comum. Chama queima das pontas da cebola, né? Se pesquisar isso na internet, queima das pontas da cebola, vai aparecer as fotos, e a senhora corre lá na horta e mostra para o Murilo, que vai ver que tem essa doença lá. Essa pode ser uma doença para poder. Professor, qual é o site que você falou que dá para fazer pesquisa, que eu estava ali terminando de lavar a louça e não escutei? AgroLink.
Ah, Pode ser direto no Google. Se a senhora escrever no Google queima das pontas da cebola, vai aparecer assim, ó, um número infindável de bons artigos sobre a queima das pontas. E dali dá para fazer, então, um resumo que eu estou pedindo, né? Onde o Murilo vai colocar a foto da doença que ele tem que tirar aí na casa de vocês, tá? E a pesquisa que ele vai fazer tirando da internet. Tá. Ô, professor, a gente Certo? vai começar por esse trabalho. Agora, os outros, é muita coisa, né? Tá, mas não tem problema. A gente está bem adiantado na nossa disciplina. Eu vou ajudar ele e a senhora a recuperar todos os trabalhos em que ele esteja atrasado. Não tem problema, tá? Não, tá. Vamos começar por esse, um de cada vez. Vamos fazer esse daqui. Vamos começar por esse, porque eu tive dando uma olhada lá no SIGA e é muita coisa. E como ele tem essa coisa de parar para poder fazer, olha, é bem difícil. Tá, da nossa parte, vai dar tudo certo. Vamos começar com essa doença aí. Eu sugiro fazer da queima das pontas da cebola, que vai ser bem fácil. Ô, professor, sobre o herbário lá, é quantas folhas, né? Porque eu sei que a Natália também fez, mas ela não tem mais. É quantas folhas? Quantas plantas? Não, dona Eroni, tá no SIGA lá, agora a explicação. Dessa vez não precisa fazer folhas, nada. Só tem que ir lá na horta e tirar foto da planta. Ah, tá, não precisa secar, nada? Nada, é só tirar foto. É bem fácil, por isso que é uma pena ele não ter participado da conversa, porque ele ia gostar do trabalho. Só tem que tirar 15 fotos de insos, tem que tirar do quebra-pedra, por exemplo, né? Tirar da tansagem, tirar do capim-pé de galinha, desses insos que dá aí da trapoeraba, né? Poaia, esses insos que dá na horta, um por um, e aí escrever o nome dele e a data que tirou a foto e a família da planta, que aí o que ele vai ter que pesquisar na internet é qual é a família que pertence à planta. Mas é um trabalho bem fácil, não vai ter que secar a planta nem nada, é só digital, né? Tá? Mas aí, faz esse da doença primeiro, depois ele vai fazendo, a gente conversa fora aqui pelo WhatsApp, esse do herbário, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. De nada, fico à disposição. Pessoal, e alguém mais tem aí perguntas? Gostaria de falar alguma coisa? Fala, Ana. Não sei se está pegando, só deixa eu dar uma olhada aqui. Pode falar, professor, Ana. Eu peguei a metade da tua aula, não sei o que tu realmente estava falando, mas a hora que tu falou sobre a doença da planta, eu lembrei que a minha Rafis aqui de casa, eu acho que estava com ferrugem. Tá. E daí eu fui pesquisar, né, porque eu não sei qual é a conduta na agropecuária sobre vender algum veneno para combater dentro de casa. Daí eu fui pesquisar e tava que passava chá de cavalinha que matava, que ajudava. E não é que funcionou. A minha dúvida é se os remédios, os venenos que botam, tem algum composto com isso? Alguns, isso está começando agora, viu, Ana? Tem um produto agora baseado em um agrotóxico. Opa, travou. Vamos ver se volta. Ele é classificado como um agrotóxico, mas ele funciona tal qual um chá de cavalinha. Ele é feito a partir de uma planta, né? E então apresenta muito menos risco para as pessoas, tá, Ana? Então, respondendo a tua pergunta, já existe um produto e a tendência é isso ser explorado com mais vigor agora nos próximos anos, pelas empresas, claro, porque as empresas querem ter lucro, né? Então, por exemplo, se você fez um teste aí, o chá de cavalinha funcionou, tu pode pensar o seguinte, por que uma empresa que poderia ter lucro com essa ideia não vai fazer isso? Então, ela vai fazer o chá de cavalinha enlatado, engarrafado, já pronto, para quem não quer ter o trabalho de plantar cavalinha, fazer o chá e pulverizar. Já compra pronto e pulveriza, certo? Então, isso não existe ainda, mas pode escrever, vai acontecer. Em pouco tempo, isso vai ter no mercado. E o professor, qual que é a conduta que a gente tem que ter como técnico quando vem uma
por exemplo, se fosse a minha mãe indo lá procurar algum remédio para dar para RAFs por causa dessa tal doença. Qual que é a nossa conduta? A gente dá o mesmo da lavoura, a gente indica outro? Como que a gente faz? Ótima pergunta, Ana. Olha só, nós vamos usar todo o último trimestre só para debater essas questões, que é a questão do uso dos agrotóxicos, tá, Ana? Então, eu vou te dar só a versão resumida aqui, tá? Mas tu não te apavora, porque a gente vai trabalhar o trimestre todo, inclusive pessoalmente também, a gente vai ter uma parte presencial ainda no finalzinho do ano, tá? Com relação a isso. Então, é o seguinte, a postura é o seguinte, para a ráfia, não existe nenhum produto registrado, é palmeira ráfia, é isso que nós estamos falando? Não existe nenhum agrotóxico registrado, tá? Então, o que tu vai ter que dizer para a pessoa? Olha, não existe produto agrotóxico registrado para palmeira ráfia. Primeira coisa, então eu não posso te recomendar um agrotóxico para essa planta. Segundo, nenhum agrotóxico tem autorização para uso em área urbana. Tá? Todos eles são para uso na lavoura. Apesar de, claro, tu vai dizer, mas o meu vizinho usa para matar o não sei o que na grama. Eu já vi o meu vizinho da frente passar na calçada. Tudo isso é irregular, é ilegal. O uso de agrotóxicos é apenas na lavoura. É proibido o uso urbano, certo? Então, você como profissional vai dizer, para usar no teu quintal ou no teu jardim, não pode usar agrotóxico, certo? É proibido usar agrotóxico perto de residências, por exemplo. Então, se a tua planta está ornamentando o jardim junto da casa, isso é proibido usar agrotóxico ali, tá? Então, o que tu vai dizer para a pessoa, como profissional, o mesmo que disseram lá, que te orientaram com chá de cavalinhas. Olha, agrotóxico, apesar de existir alguns que funcionam, eu não posso recomendar para você. Porém, eu vou te recomendar um produto alternativo, feito com fitoterápicos, com chá, com macerado de plantas, que deve dar um resultado, vai te ajudar no teu problema, certo? É basicamente isso que você vai recomendar. Você nunca vai recomendar um agrotóxico para essas condições que eu falei para você, que são proibidas, porque se você fizer isso, mesmo que aquela pessoa não te denuncie, em algum momento, vai bater na trave e você vai se complicar, tanto do ponto de vista administrativo, tu pode perder o teu diploma, pode perder o teu registro de técnico em agropecuária, como do ponto de vista criminal, né? Porque recomendar um agrotóxico para o ambiente urbano é um crime. Então, essa é a resposta resumida para você. Tá ok? Beleza. Ô, professor, e outra coisa... E se eu tenho eu tinha uma plantação aqui de alho e cebola, se eu quisesse utilizar algum produto para, por exemplo, não sei se tem a queima de pontas na cebola e no alho, mas e se eu quisesse botar alguma coisa desse gênero mesmo para consumo pessoal, eu poderia? Seria considerado isso? Seria considerado uma plantação industrial? Não sei como que eu falo, não sei como que eu pergunto, na verdade. Você não poderia, por certo, você não poderia fazer, tá? Porque é numa horta caseira, está perto de casa, certo? Você não poderia, tecnicamente, teoricamente, tá? Dentro da lei, não poderia. O que poderia fazer? Usar um produto que algum agricultor comprou, assim, dentro da lei, né? Um produtor que plante cebola, ou que plante outra cultura, mas que usa aquele mesmo produto, e ele te emprestar a garrafa do produto e você usar lá na sua casa. Isso muita gente faz, tá? Mas não é dentro da lei. Se a tua horta lá está perto de uma residência, ela não pode receber agrotóxico de forma nenhuma. Dentro da lei não existe forma de fazer isso, tá? Eu sei que o pessoal faz, mas já estamos alertando aqui que isso é fora da lei. Isso tem que estar muito claro para vocês, futuros profissionais, tá? Tá, e agora eu fiquei pensando, por exemplo, eu tenho a minha horta comercial, a minha produção que eu vendo. Só que eu moro perto dessa produção. Tem uma legislação que faz eu ter que ter a minha casa a tal distância da minha produção? Sim. E onde que eu encontro essas leis? Quem que orienta o agricultor? Eu vou lá e compro o veneno, nós técnicos temos que dizer, ou quando ele vai... É o técnico que orienta. Toda a legislação nós vamos passar para vocês. Toda a legislação nós vamos passar para vocês. Agora,
a partir de setembro, quando a gente começar a trabalhar a questão dos agrotóxicos e da recomendação de agrotóxicos, todo o cuidado que vocês têm que ter. Primeira coisa que eu faço é passar toda a lei para vocês. Aí depois a gente vai vendo os pontos mais importantes da lei, como esses aí que você está falando. Tá, e se, por exemplo, eu vendi o veneno para o agricultor e eu não perguntei, eu não instruí ele a ter tal distância e bate, por exemplo, a vigilância sanitária, o que acontece? Nossa, você pode ser denunciada, você pode perder o diploma, se tiver um registro, né, do diploma, se tiver uma denúncia no CREA, e se o uso dele, se ele usar de forma errada, isso cair no rio, por exemplo, e matar peixe, ou ele passar perto de uma creche e intoxicar e matar alguma criança, você vai ser responsabilizada criminalmente também. Então, isso é bastante sério, né? Veja, não existe a opção de você não passar a orientação para ele, porque uma coisa que nós vamos estudar aqui é fazer o receituário, e no receituário vai ser um papel onde a gente vai escrever tudo isso. Eu vou cansar vocês de fazer o papel da forma correta, você vai fazer o papel, e lá embaixo você assina, e o agricultor assina também. E nesse papel que você vai fazer, vai dar todas as recomendações, inclusive de não aplicar perto de residências, de não aplicar perto do rio e de outros cursos de água, nem perto de açude, nem nada, não aplicar em dia que está chovendo para não ter o risco disso correr para dentro do rio, não aplicar com vento forte para não ter o risco do vento levar lá para uma creche ou para uma escola. Tudo isso nós vamos escrever na recomendação, certo? E só vai fazer a coisa errada quem não fizer a recomendação correta, tá? Agora, se você não fizer a recomendação correta, você corre esses riscos todos que eu falei aí. Ok, Ana? Ok, entendi. Eu acho que eu não tenho mais dúvida, mas se eu ficar matutando, eu vou com certeza ter mais. Claro, pode mandar no zap também, não tem problema, tá? Então tá. Tá, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida ou pergunta? Gostaria de falar? Olha só, agora Diego, chegando numa hora dessas, só para dar tchau, né? Tá, pessoal? Então, se não tem mais perguntas, nós vamos encerrar agora. Eu queria agradecer bastante a atenção de vocês, desejar que vocês fiquem bem aí, continuem se cuidando e cuidem dos familiares de vocês, principalmente das pessoas com mais idade, né? Os pais e os avós de vocês, ajudem a proteger, porque vocês são jovens e estão praticamente imunes, né, a essa doença, mas tem que tomar bastante cuidado, evitar aglomerações para não ter o risco de levar para alguém da família que tenha mais suscetibilidade à doença, ok? Fiquem bem, uma boa semana para vocês e qualquer problema, qualquer dúvida, me contatem. Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado.